Você é perfeccionista? Você se considera um perfeccionista ou você convive com um perfeccionista? Confesso que em alguns momentos deve ser muito difícil, né? Mas eu tô aqui para te ajudar nisso. Se você quer saber como que a gente pode lidar melhor com o perfeccionismo, fica comigo que eu vou te contar. Mas antes, já se inscreve no canal e deixa o seu joinha. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre perfeccionismo. Eu vejo que ele pode ser um aliado, mas também um grande vilão. Então por isso eu decidi conversar com vocês sobre esse assunto. Eu vejo muito em entrevistas de emprego a gente colocar perfeccionismo como algo legal, algo bacana, como uma qualidade. É muito clichê também quando a gente coloca a pergunta, me fala uma qualidade e um defeito seu. E a pessoa coloca perfeccionismo nos dois. Mas sim, ele pode ser um grande aliado, ele pode trazer essa questão do detalhe, essa questão da observação, mas ele principalmente pode ser um grande vilão, porque ele pode trazer autocobranças excessivas, ele pode trazer um peso tão grande para a pessoa que se vê perfeccionista, porque ela vai sempre achar que não consegue fazer nada perfeito, que não consegue fazer nada legal, que não consegue conquistar coisas, que não consegue ser bom o suficiente. Então, o peso que o perfeccionismo pode trazer é muito maior, talvez, do que os benefícios. Uma pessoa perfeccionista, por exemplo, pode ter muita dificuldade em lidar com frustração, em lidar com os erros, em lidar com as coisas saindo do controle de algum modo. Como eu falei, pode não reconhecer as suas conquistas, os seus méritos, pode sempre estar nessa cobrança excessiva, sempre ali se exigindo cada vez mais, e as coisas boas não fazem mais do que a sua obrigação. Se compararem muito também, de que o outro é sempre melhor, de que o outro sempre faz bem e a pessoa não, porque esse perfeccionismo vai sempre tampar as suas conquistas, vai sempre tampar os seus méritos, as coisas boas que faz. Então é muito difícil para quem convive com o perfeccionismo. Então esse vídeo tá aqui para te ajudar a lidar da melhor forma, a transformar um pouco ele de vilão para mocinho, de como a gente pode usar o perfeccionismo para melhorar a nossa vida e qualidade de vida principalmente. Mas antes eu queria ler para vocês o que é o perfeccionismo no dicionário. Eu acho que ele vai dar um norte para a gente trabalhar e para eu trazer as ajudas necessárias para você. No dicionário, eu vou ler aqui para vocês. Está aqui. É a tendência de obstinar-se em fazer as coisas com perfeição. Já na filosofia, olha o que a gente encontra. Princípio de sistema moral ou de doutrina religiosa que consiste basicamente em atingir a perfeição a partir de um modelo concebido previamente. O que ocorre com o cristianismo, estoicismo e etc. E na psicologia, claro que eu não podia deixar de fora, é tido como a necessidade de estabelecer padrões elevados e rígidos para si mesmo. Há uma rigidez na sua conduta, tem uma autocobrança exacerbada e faz constantes autoavaliações. E é aí que a gente precisa entrar, é aí que a gente precisa dar o foco. Claro que é a minha especialidade também, então é por aí que a gente vai ser direcionado. O perfeccionismo também pode entrar como uma cobrança para o outro. A pessoa perfeccionista, até como eu falei no comecinho do vídeo, se você convive com um perfeccionista, em alguns momentos pode ser difícil, porque para ele tem essa autocobrança, então ele faz o mais perfeito possível, ele se dedica ao máximo, ele tá ali, ele faz acontecer, e que de alguma maneira talvez ele pode transferir isso para o outro, esperando que o outro vai agir da mesma forma, que o outro vai fazer tão perfeito quanto. Pode ter uma sobrecarga também em relação à pessoa ser mais controladora. Deixa que eu faço porque ninguém faz bem feito. E aí quem tá ali junto acaba que fica sem espaço para isso. Só quem se cobra do perfeccionismo, que tem essa tendência mais perfeccionista, sofre, mas também quem está ao redor também sofre, porque essas cobranças podem ser transferidas para esse outro. Mas ele pode também ter o lado bom, ele pode te ajudar a criar recursos, a batalhar e ser persistente no sentido de alcançar seus objetivos, a criar mais habilidades para você conseguir enfrentar os desafios da vida. Ele pode te ajudar também a se organizar
em relação às suas tarefas, de você ser mais organizado, otimizar mais o seu tempo, e ter mais perseverança também. Então, vamos se aprofundar no lado bom, no lado ruim. Vou te trazer também os sintomas do perfeccionismo para ver se você se encaixa, ou se você conhece alguém que se encaixa nisso. E a gente vai conversando e aprofundando mais nessa questão do perfeccionismo. O lado bom, ele pode te ajudar a ter mais atenção, mais foco, a você ter uma dinâmica um pouco mais proativa, ser mais observador, entender o que está ao seu redor e às vezes se posicionar da melhor forma, da forma mais saudável e esperada. Ele pode te ajudar a superar obstáculos, a superar as dificuldades, a, como eu falei, ter essa perseverança, de você conseguir ir além, você tem esse ímpeto de fazer acontecer as coisas. E você também pode ganhar algum destaque em algum momento, seja profissional, seja você com você mesmo. Você sempre pode ter esse movimento de se destacar porque você tá ali, você tá se empenhando, você tá sempre buscando crescer, melhorar, fazer o mais certo possível, enfim, você tá andando, ele te impulsiona de alguma forma. Mas também, como eu falei, tem um lado ruim. E quais são os principais pontos ruins do perfeccionismo? Saúde física e mental, de você chegar à sua exaustão, por exemplo, de você não reconhecer os seus limites, querer ultrapassar eles. O burnout é um exemplo disso, dessa busca incessante por algo que talvez seja irreal da gente alcançar. E a gente vê muito. E a gente pensando na psicologia, a gente vê muito essa questão de transtornos alimentares, de ansiedade, de depressão. Tem vários outros transtornos que podem acarretar o perfeccionismo. Então, a sua saúde física e mental pode ser influenciada por ele. A questão de autocobrança, de desvalia, de se ver sempre enquanto menos, enquanto podendo menos, isso também é muito alto em pessoas que têm o perfeccionismo. E agora eu vou ler para vocês alguns sintomas dele, ver se você se encaixa ou se conhece alguém que se encaixa. Vamos fazer o check aí dos sintomas. Eu vou ler aqui para não esquecer nenhum, tá? Então entra atenção aos detalhes, determinação, força de vontade, motivação, cautela, gosto por desafios, busca por conhecimento de forma geral e autoconhecimento também, vontade de crescer e inclinação para correr riscos. É importante também focar nesse correr riscos, porque às vezes a pessoa nessa busca da perfeição, de se superar, se coloca num risco muito maior do que um risco tido como ok, se assim eu posso colocar. Antes da gente ir, então, para como a gente pode lidar de uma melhor forma, já vou pedir para você se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nada aqui do canal, compartilha com os amigos para a gente ajudar cada vez mais pessoas e para a gente criar uma comunidade cada vez maior e mais unida. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, se vocês têm sugestão de vídeo, eu vou adorar conversar com vocês. E me segue também lá nas outras redes, eu tento sempre postar um pouco mais do meu dia a dia em tempo real. Vou receber vocês lá com muito carinho e eu já agradeço de coração o apoio de vocês. Então bora para como a gente consegue conviver de uma melhor forma com o perfeccionismo. Primeiro, entender que perfeição não existe. O que é ser perfeito para você? Se você convive com isso, ou se você conhece alguém que vive com perfeccionismo, questione essa pessoa, se questione. O que é perfeição? O que é o perfeccionismo? Até porque quando a gente faz algo que a gente entende, nossa, isso foi perfeito, se é que a gente entende, porque às vezes a autocobrança não vai deixar que a gente veja assim, a gente vai sempre, não, mas aí eu preciso melhorar nisso, mas eu preciso ser perfeito nisso. A gente nunca vai alcançar a perfeição. Outra coisa, antes feito que perfeito. Às vezes a gente espera o cenário ideal, o tudo tá alinhado, a perfeição vir pra gente fazer algo, pra gente concluir algo. E é muito importante olhar no sentido de antes feito que perfeito. Eu tive o pontapé inicial, vou lá, vou fazer. Eu vou resolver isso, vou olhar o que eu tenho de recurso, é o mais perfeito que eu tenho? Talvez não. Eu sempre trago o exemplo do YouTube aqui para vocês. Eu tô com a iluminação perfeita? Eu tô com o som perfeito? Não tô, mas eu tô aqui. Isso não tá impedindo eu de criar conteúdo para vocês, de tentar ajudar vocês na melhor versão de vocês, ajudar vocês
a buscarem os sonhos, a melhorarem, a crescerem, evoluírem enquanto pessoa. Então eu tô aqui, isso não tá influenciando, eu tô no antes feito que perfeito. Eu confesso que eu particularmente me cobro muito, me exijo muito, eu tenho um ladinho ali, um pezinho no perfeccionismo, mas eu tento deixar com que ele não me domine, com que ele não traga esse lado ruim dele. Ele me impulsiona, me motiva, mas eu entendo que nem sempre vai ser perfeito como eu gostaria que fosse. E não é isso que vai me paralisar. Então, antes feito que perfeito. Bom humor e aprender com os erros. O que eu quero dizer com bom humor? Como eu falei, nem sempre vai sair como planejado, nem sempre vai sair como a gente gostaria. A gente precisa entender que vamos errar, que as coisas nem sempre vão estar alinhadas e que nem sempre as coisas dependem totalmente da gente. Inclusive, o outro não tem que ser perfeito, não tem que corresponder 100% ao que a gente espera dele e que o outro não tem que fazer como a gente faria. O outro é o movimento do outro, o nosso é o nosso movimento e a gente precisa separar isso. E que a gente precisa levar com bom humor, sejam os erros, sejam os acertos, sejam essas frustrações que a gente vive aí a todo momento. Então, tendo bom humor, não só na questão do perfeccionismo, mas na questão da vida como um todo, fica muito mais fácil, muito mais leve a gente lidar com os problemas que a vida nos coloca. Outra coisa também, equilíbrio. É importantíssimo termos equilíbrio em tudo na nossa vida. Então, o perfeccionismo ele pode ser bom, ele pode nos motivar, nos impulsionar, de trazer essa questão do destaque, de observar o que está ao nosso redor e a gente conseguir se planejar para agir da melhor forma, no nosso mais saudável. Mas a gente também tem que ter esse equilíbrio para que ele não seja um dominante na nossa vida, um interditador na nossa vida, um ditador também na nossa vida, no sentido de nos bloquear, nos aprisionar e nos trazer essa autocobrança exacerbada. Então, equilíbrio é tudo nessa vida, de entender que que o perfeccionismo talvez faça parte de você, mas não que você seja o perfeccionismo. Então, peraí que você tem um domínio sobre ele e você vai equilibrando aí no seu saudável. E por fim, que a gente não é o alecrim dourado. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente coloca como se tudo tivesse que conspirar a nosso favor, tudo tivesse que estar ali para nos servir, que a gente é o único, exclusivo e lindo e belo. E não, a gente não é o alecrim dourado. Como eu sempre falo, às vezes as coisas ruins acontecem com a gente que a gente coloca, ai, por que comigo? Ai, por que comigo? Eu sempre inverto a situação, por que não comigo? Eu não sou o alecrim dourado que não vai passar por nada, que não vai ter dificuldade, que não vai ter nada. Então, a gente não é alecrim dourado, as coisas também acontecem com a gente. É da gente aprender a conviver com isso e talvez usar o bom humor a nosso favor para lidar com isso de uma melhor forma, inclusive mais saudável. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Espero que tenham gostado do conteúdo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, como que vocês lidam com o perfeccionismo, inclusive se vocês têm pessoas ao redor que são perfeccionistas e como que é lidar com elas. Já peço para você se inscrever no canal se ainda não se inscreveu, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nada, compartilha com os amigos, isso ajuda muito na divulgação do canal, já agradeço de coração a força de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Eu fico por aqui hoje, um beijo e até a próxima! Ah, não sai daqui não, assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar bastante. Até mais!